graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos. Amém? Meus irmãos, o domingo de hoje, esse domingo, ele é o domingo em que boa parte da cristandade comemora a ascensão de Jesus Cristo, né? A sua subida aos céus. E nós resolvemos trazer uma palavra sobre isso nesta noite. Na verdade, eu acho que boa parte de vocês perceberam que a liturgia toda foi estruturada em torno desse tema, da ascensão do Senhor aos céus. E eu quero convidar a amada igreja para que nós leamos novamente um texto que já foi lido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, portanto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos os versos de 6 a 11. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 11. Como o texto já foi lido, eu farei a leitura. Peço que os irmãos observem, acompanhem aí a leitura do texto e permaneçam com a Bíblia aberta para que nós possamos nos referir ao texto e os irmãos possam acompanhar. Repetindo, Atos capítulo 1, versos de 6 a 11, eu farei a leitura. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nesse instante, humildemente, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que somente a Tua palavra apareça e o pregador esteja absolutamente escondido atrás da Tua cruz. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o evento da ascensão de Jesus é uma data, é um acontecimento da história da redenção que é muitas vezes, para não dizer que quase todas as vezes, ignorado pela grande maioria dos cristãos. É curioso perceber isso, que pouquíssimas vezes nós paramos para pensar sobre o significado e sobre a importância desse evento, de que Cristo subiu aos céus 40 dias depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Isso se deve a dois fatores, nós podemos dizer. Em primeiro lugar, o próprio fato de que o Novo Testamento ele pinta a ressurreição de Jesus com tintas muito mais fortes do que a sua ascensão. Enquanto os 4 evangelhos narram a ressurreição do Senhor, apenas 2 deles, a saber, Marcos e Lucas, além de Atos dos Apóstolos, fazem referência à ascensão do Senhor. Mas há um outro fator que condiciona esse fato. O fato de que nós não paramos para atentar que meus irmãos, na verdade, a ascensão do Senhor foi um evento central no seu plano e na sua obra de nos redimir, de nos ligar de novo ao Pai. Na teologia sistemática, a ascensão de Jesus está dentro daquilo que se chama de estado de exaltação de Cristo. Juntamente com a sua ressurreição, com a sua ascensão, como nós dissemos, com a sua estadia à direita de Deus, ou seja, o fato de que neste momento Jesus está sentado ao lado, à direita de Deus Pai, e com o seu futuro julgamento final. No Credo dos Apóstolos, a ascensão de Jesus aparece no 2º parágrafo, o parágrafo da cristologia, da fé em Jesus Cristo, onde o Credo dos Apóstolos nos diz: creio em Jesus Cristo, o qual subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É um tema, meus irmãos, e é um fato central na nossa fé, na fé cristã. Luiz Berkhoff, teólogo presbiteriano, disse que a ascensão de Jesus foi o complemento e a consumação da sua ressurreição.
É importante nós percebermos isso porque quando Jesus veio à Terra, quando ele veio ao mundo, ele veio em um estado de humilhação. O Novo Testamento descreve a encarnação do Verbo como um ato de humilhação. Paulo, o apóstolo Paulo, diz em Filipenses 2, capítulo 2, verso 7, que Jesus se humilhou e assumiu a forma de servo. E depois que ele assumiu a forma de servo, se humilhou, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, então ele volta ao seu antigo estado de exaltação, de estar perto, na presença do seu Pai. O teólogo presbiteriano americano, já falecido há muito tempo, Charles Hodge, ele define a ascensão de Jesus de maneira espetacular, dizendo que Jesus veio do céu. O céu era o seu lar. O céu é a esfera apropriada da sua existência. O céu é a esfera apropriada, é o habitat natural do Filho de Deus. Quando ele então ascende aos céus, ele volta para o seu local de origem, para a sua condição de origem de exaltado à destra de Deus. A palavra ascensão vem da palavra latina, do vocábulo latino ascensiones, que significa subida. Ao ascender aos céus, portanto, Jesus subiu aos céus. Nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, a ascensão de Jesus é narrada em 3 passagens bíblicas. São elas Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e esse texto que nós lemos, Atos capítulo 1. Esse texto de Atos é o texto mais completo sobre a ascensão de Jesus, mas aliando os fatos que nós enxergamos tanto nos relatos dos evangelhos, Marcos e Lucas, como em Atos, nós podemos resumir a ascensão de Jesus da seguinte maneira. Ela aconteceu na cidade de Betânia, na pequena cidade de Betânia, que ficava a 3 quilômetros da antiga Jerusalém. Essa informação nós encontramos no relato de Lucas, e ela aconteceu 40 dias após a ressurreição do Senhor. Uma informação que nos é dada, inclusive, pelo próprio Lucas, aqui em Atos. Olha aí na sua Bíblia o versículo 3 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando o também evangelista Lucas nos diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes aos discípulos 40 dias, durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Além disso, os 3 textos nos mostram que a ascensão de Jesus aconteceu publicamente, se deu em um lugar aberto. Ela também se deu enquanto Jesus abençoava os seus discípulos. Ela também se deu, o relato bíblico nos diz que Jesus foi encoberto da vista dos discípulos por uma nuvem. 2 anjos estavam presentes naquela ocasião e também é dito que Jesus foi elevado às alturas, tendo sido então recebido no céu. E eu quero trazer, meus irmãos, rapidamente, nesta noite, 3 implicações que nós encontramos no texto e no relato do Novo Testamento e também do Antigo Testamento sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. E são 3 implicações práticas, doutrinárias também, para as nossas vidas, para a vida da igreja, a partir da ascensão do Senhor. A primeira coisa que nós iremos perceber é que a ascensão de Jesus, ela foi um atestado da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Comece a olhar para o texto agora. No prólogo do texto, nos versos de 1 a 5 aí do capítulo 1, Lucas faz o seu prólogo da carta que ele está enviando a Teófilo. Atos, na verdade, é uma epístola, é uma carta que foi escrita por Lucas, pelo médico e historiador Lucas, a Teófilo. Nesses 5 versículos, Lucas vai resumir de maneira muito, muito sucinta os 40 dias que Jesus passou aqui entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E Lucas termina essa pequena perícope do texto dizendo que Jesus havia advertido os seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Espírito Santo que seria derramado sobre eles. Aliando esse texto ao relato de Lucas, nós sabemos então que isso se dá na cidade de Betânia. Então, Jesus está com seus discípulos no vilarejo de Betânia e ele diz isso, olha, não se ausentem de Jerusalém até que sobre vós desça o Espírito Santo. Nesse instante, no verso 6, então, os discípulos perguntam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aqui nós percebemos, irmãos, que
por mais que Jesus já tivesse morrido, ressuscitado e ressurreto, já estivesse com eles por 40 dias, ainda havia, reverendo, nós percebemos aqui um resquício da antiga visão que os discípulos tinham de que Jesus vinha instaurar um reino político. Até aqui eles ainda tinham essa visão, ainda que de maneira turva, e eles perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o reino de Israel? Essa era a expectativa tanto dos judeus como por muito tempo também dos discípulos, dos apóstolos. Provavelmente, os discípulos tinham em mente aqui a promessa que Jesus lhes havia feito em Mateus, capítulo 19, verso 28, quando o Salvador promete aos seus discípulos que, quando da regeneração, os discípulos haveriam de julgar as 12 tribos de Israel, juntamente com o Senhor Jesus. Então, eles fazem essa pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o teu reino? Agora que o Senhor ressuscitou, que está num corpo glorificado, agora é chegado o momento de o Senhor consumar o reino? E Jesus dá aquela resposta que, traduzindo para o nosso popular, ele está dizendo: não é da conta de vocês, né? No versículo 7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus está deixando claro, portanto, que ainda não era aquele momento, o momento em que o Senhor iria consumar o seu reino com a sua segunda vinda, como até hoje ainda não chegou o momento que o Pai conhece, em que o Cristo retornará e consumará o seu reino. E a partir do verso 8 até o final dessa perícope, nós vamos encontrar então Jesus dizendo as suas últimas palavras enquanto esteve aqui na terra. E como eu disse, a primeira lição que nós entendemos a partir da ascensão de Cristo é que a ascensão do Senhor atestou a sua vitória sobre o pecado. E nós encontramos isso, meus irmãos, na primeira parte do versículo 8, quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus aqui, meus irmãos, faz duas promessas aos discípulos. Primeiro, que eles receberiam poder, e depois que eles receberiam, desceria sobre eles o Espírito Santo de Deus. Jesus está prometendo que ele mesmo daria aos seus discípulos e à sua igreja poder e a presença do Espírito Santo prometido. Nós precisamos, meus irmãos, entender nesse ponto que Jesus somente pode dar poder à sua igreja e a presença e derramar a presença do Espírito, porque ele primeiro recebeu estas coisas. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Deixe marcado aí, Atos capítulo 1, e vá comigo para 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Pedro está falando de Jesus nesse texto, nesse versículo, e ele diz: o qual, Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Quando Jesus foi aos céus, o que foi que ele recebeu do Pai? Autoridade sobre anjos, potestades e poderes. Ele recebeu o poder do Pai e é por isso que ele pôde prometer que daria então poder à sua igreja. Agora volte para Atos dos Apóstolos e abra em Atos capítulo 2, verso 33. Atos 2, 33. Atos capítulo 2, 33 diz o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, ele está se referindo aqui à ascensão do Senhor, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então percebam que Jesus primeiro subiu aos céus para receber do Pai poder e a própria promessa do Espírito. E depois ele concedeu estes dons, este despojo, como eu falei algumas semanas aqui, à sua igreja. Ele primeiro, meus irmãos, precisou subir aos céus para receber a promessa do Espírito e poder, para depois conceder isto à igreja. E entendam, meus irmãos, que o Senhor Jesus somente foi admitido na presença de Deus de novo, porque ele venceu de maneira perfeita a morte e o pecado. O texto que nós lemos logo no começo da nossa liturgia é claro ao estabelecer isso. Hebreus capítulo 1, verso 3, quando ele diz que o Senhor Jesus, depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
ele, depois de fazer a purificação pelos pecados, então, ele assentou-se à direita de Deus nas alturas. Há um texto que coloca isso, meus irmãos, mais claramente. Eu quero que você também vá para esse texto, que é Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. É a carta do Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo João, à igreja de Laodiceia. E veja o que o Senhor vai dizer àquela igreja. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja que Jesus sentou-se com o seu Pai no seu trono, porque primeiro ele venceu. Porque primeiro ele venceu o pecado e a morte, purgando a culpa dos nossos pecados, ele pôde de novo assentar-se à direita de Deus. A ascensão, meus irmãos, portanto, é em primeiro lugar uma grande prova da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sobre o pecado. É importante que nós entendamos que a ascensão de Jesus foi o cumprimento da promessa do Salmo 110, que também foi lido, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, no escabelo dos teus pés. É Davi referindo-se ao próprio Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você perceba que o Salmo 110, verso 1, diz que o Senhor disse ao Senhor do salmista, assenta-te à minha direita. Foi o próprio Deus Pai que convocou o Deus Filho a voltar para o céu e assentar-se à sua direita. O mesmo Deus Pai, meus irmãos, que no momento da crucificação afastou-se do seu Filho, levando-o a dizer, Deus meu, por que me abandonaste? O mesmo Deus Pai que afastou-se do seu Filho, porque naquele momento, sobre ele, sobre o Filho, estava a culpa dos nossos pecados. Agora que Jesus havia pago os nossos pecados, ele chama o seu Filho de volta e diz, assenta-te à minha direita. Jesus, então, meus irmãos, cumpre o paralelo com o incenso do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento dizia que quando o sacerdote fizesse o sacrifício, após terminá-lo, se ele fizesse de maneira correta, ele deveria queimar incenso. E a fumaça daquele incenso subia, e se o sacrifício tivesse sido bem feito, diz a lei que aquele incenso era recebido como um aroma suave perante o Senhor. Assim, da mesma forma, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ofereceu perfeito e definitivo sacrifício. Ele mesmo é o ofertante e a oferta. Nas palavras do profeta Isaías, ele se quedou satisfeito com o seu próprio trabalho. Ele ofereceu perfeito sacrifício e como aroma suave, depois ele foi aceito e recebido na presença de Deus, o Pai. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, a ascensão de Jesus é uma prova, é um atestado da sua perfeita vitória sobre a morte e sobre os nossos pecados. Mas, em segundo lugar, a ascensão de Jesus, ela conferiu poder à igreja para o seu ministério. A ascensão de Jesus marca o início da missão da igreja. Nós também percebemos isso no versículo 8, complemento do verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É importante, meus irmãos, que nós entendamos que a pergunta feita no verso 6 nos leva a entender que os discípulos esperavam que o reino fosse consumado naquele momento. Mas a resposta que Jesus deu deixou claro que ainda não era o momento do fim. Há um espaço, portanto, até que venha o fim. Ainda não era o momento. E neste espaço entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, existe a missão da igreja. Quando Jesus sobe aos céus, portanto, ele deixa claro aos seus discípulos que então era chegado o momento de que eles fossem testemunhas do Senhor, testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, deixou muito claro aos seus discípulos que a missão da igreja só poderia ser iniciada com a assistência do Espírito Santo de Deus. O versículo 5 é muito claro. Olha aí para o versículo 5 de Atos 1, porque ele diz, versos 4 e 5, perdão.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Perceba que era essencial para a missão da igreja que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a igreja do Novo Testamento. Por isso Jesus diz, não saiam de Jerusalém. Fiquem aí e esperem o cumprimento da promessa. Mas, meus irmãos, o evangelista João, em João capítulo 16, verso 7, ele nos mostra que para que o Espírito descesse sobre a igreja, era necessário que primeiro Jesus subisse à presença do Pai. Olhe para esse texto aí, João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Percebem a linha entre as duas coisas? Para que a igreja iniciasse o seu ministério, ela precisava do Espírito Santo agindo sobre ela. Mas para que o Espírito Santo fosse enviado, era necessário que primeiro o Senhor Jesus subisse, para que de lá ele enviasse o Consolador. Assim, meus irmãos, a ascensão de Jesus é essencial para o ministério da igreja. Foi ela que marcou o início do ministério da igreja. Nas palavras de João Calvino, nas Institutas, ele diz que, quando fala sobre o assunto da ascensão, o Senhor não se ausentou da terra para deixar os seus discípulos sozinhos, mas para do alto gerir a missão da igreja dos céus. Jesus, portanto, meus irmãos, foi aos céus para que o Espírito pudesse descer e assim a igreja iniciasse o seu ministério. O evangelista Marcos coloca isso de maneira muito clara, lá em Marcos capítulo 16, versos 19 e 20. No relato de Marcos da ascensão do Senhor, Marcos diz o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra, à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja, cooperando com eles o Senhor. O que é que Cristo está fazendo nesse instante? Ele está cooperando conosco. Ele está cooperando com a sua igreja. Ele intercede por nós. Ele enviou o seu Espírito sobre a sua igreja e nos deu poder para executarmos a sua vontade, meus irmãos, enquanto igreja do Senhor. Ele coopera conosco dos céus, à destra de Deus. O ministério da igreja, meus irmãos, portanto, ele é exercido debaixo da autoridade e do poder que o Cristo que subiu à presença de Deus confere. O evangelista Mateus, apóstolo também em Mateus, no texto da grande comissão, em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, deixa isto claro, quando ele diz: Jesus, aproximando-se-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebam que o ministério da igreja ele é exercido tendo por base aquilo que Jesus falou no verso 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, esta verdade de que o Senhor Jesus ascendeu aos céus para nos dar o seu Espírito e nos dar poder para fazer a sua vontade e a sua igreja, nos leva, meus irmãos, a compreendermos que nós devemos fazer a vontade de Deus e continuar com o ministério da igreja aqui na terra com intrepidez. É interessante, meus irmãos, perceber como muitas e muitas vezes nós temos uma visão rasa do ministério. Como nós temos uma visão míope da vontade de Deus. Como são rasos os nossos projetos em relação ao reino de Deus. Falta-nos, meus irmãos, esta compreensão de que nós estamos trabalhando aqui na terra, tendo como grande apoio, como grande sustento, o poder de Jesus Cristo, o poder do seu Santo Espírito. Falta-nos, meus irmãos, poder. Falta-nos nos apoderarmos daquilo que é nosso, o poder do Santo Espírito de Deus enviado pelo seu Filho.
É interessante, meus irmãos, mas ao mesmo tempo deve ser algo que deve nos incomodar o quanto nós somos tardios em fazermos a obra do Senhor. Nós somos, meus irmãos, por demais satisfeitos com o estado das coisas. Veja se não é assim. Nós somos satisfeitos com o número de membros que a igreja tem. Nós somos satisfeitos em que as nossas congregações passem décadas e décadas como congregações. Nós somos satisfeitos em que poucas pessoas sejam batizadas e discipuladas todos os anos. Nós somos satisfeitos, meus irmãos, em que a realidade do nosso município não mude pela influência da igreja. Mas é sumário, é importantíssimo que nós entendamos que a grande comissão nos foi dada tendo como prolegômeno, como introdução, o poder de Jesus Cristo. Ele está nos céus, meus irmãos, exaltado à direita de Deus, e ele confere poder à sua igreja para o seu ministério. O ministério da igreja deve ser feito com intrepidez, com coragem, porque a palavra de Deus é o poder, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. A pregação deve ser com intrepidez. O ministério da igreja deve ser feito com intrepidez, porque é o reino de Cristo, meus irmãos, que nós estamos gerindo. Em segundo lugar, portanto, a ascensão de Cristo, ela conferiu poder para a sua igreja, para o exercício do ministério. Mas em terceiro e último lugar, a ascensão de Jesus, ela representa a inauguração do mundo vindouro. A ascensão do Senhor representa a inauguração dos últimos dias. A continuidade do texto vai nos mostrar isso. A partir do verso 9 e verso 10, o narrador, Lucas, vai nos dizer que após ter dito aquelas palavras, Jesus então foi assunto aos céus e uma nuvem o encobriu dos seus discípulos. E após os discípulos não mais conseguirem ver o Senhor, olhando para cima, eles ficam ali olhando para cima, tentando ainda enxergar alguma coisa. É nesse momento que os varões, os anjos que haviam naquele lugar, perguntam aos discípulos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Verso 11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. Percebam que aparentemente os discípulos meio que tinham a expectativa de que Jesus iria voltar naquele momento. Por isso que eles ficam ali achando que vai acontecer alguma coisa. E aí é necessário que os anjos que estavam presentes digam aos discípulos, dizendo: olha, não vai ser agora. Vocês não precisam ficar olhando para cima. Ele irá retornar em um tempo que não compete a vocês saberem, como Jesus mesmo disse no versículo 7. A ascensão de Cristo, meus irmãos, portanto, ela iniciou o tempo da espera da sua volta. Aquilo que o Novo Testamento chama de os últimos dias. O período entre a ascensão e a volta do Senhor, que ainda não ocorreu. Estes são os últimos dias na linguagem bíblica. É importantíssimo, meus irmãos, que nós entendamos nesse ponto que nós cremos que a ascensão de Jesus foi um evento corpóreo. Um evento corpóreo. E aqui cabe uma distinção. Os luteranos, eles acreditam que a ascensão de Jesus foi uma mudança de condição, uma mudança de estado. Ou seja, o corpo de Jesus, no entendimento da teologia luterana, sumiu, não está em nenhum lugar. Entretanto, a teologia calvinista, reformada, presbiteriana, não crê assim. Nós cremos que o corpo de Jesus Cristo está, neste momento, no céu, junto com o Pai, junto com Deus. A ascensão, portanto, é um efeito corpóreo. Jesus entrou na presença de Deus Pai com a sua alma, com o seu espírito, mas também com o seu corpo. É esta ideia, meus irmãos, que nós encontramos em Hebreus, capítulo 4, verso 4, quando o autor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus penetrou os céus. Ele penetrou os céus. E ele fez isso, meus irmãos, como o nosso precursor. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 6, verso 20. Hebreus 6, 20. 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20 diz o seguinte: a qual temos por âncora da alma
segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vem falando antes da esperança que nós temos em Deus, e ele diz que esta esperança penetra além do véu. E ele diz no verso 20 que Jesus entrou além do véu como nosso precursor. A imagem aqui que o autor aos Hebreus tem é do véu do Antigo Testamento, que representava, o local que estava após ele, representava a presença de Deus. Só que quando este versículo foi escrito, o véu já havia se rasgado. Isso aconteceu no momento da morte de Jesus. Portanto, o autor não está falando aqui do véu do templo de Jerusalém, mas ele está falando do local da habitação de Deus nos céus. E ele está dizendo que Jesus entrou neste lugar como nosso precursor. Ele entrou por nós. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus, ele, portanto, inaugurou um novo estado para a humanidade ao entrar na presença de Deus. Ele é, neste momento, o único homem, sendo 100% homem e 100% Deus, ele é o único homem que está na presença de Deus com o seu corpo. Os nossos irmãos que faleceram, cremos nós, estão na presença de Deus, mas aguardam a ressurreição do corpo. Entretanto, o nosso Senhor Jesus Cristo está corporalmente na presença de Deus, e Ele está lá, meus irmãos, como nosso precursor. Ele está lá por nós, como nosso representante. Porque Ele entrou na eternidade, nós temos a certeza de que aqueles que creem também verão a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele entrou lá, meus irmãos, como nosso precursor. Entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Há alguém nos céus que representa você lá. Há um homem, o Filho de Deus, Deus encarnado, que está nos céus, à destra de Deus, e Ele intercede por nós. E Ele está lá por nós. E Ele entrou lá como nosso precursor, para que eu e você, que cremos em Cristo, também entremos lá. E habitemos na presença de Deus com os nossos corpos. É por isso, meus irmãos, que em João capítulo 14, verso 3, o Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, diz que Ele iria para o céu preparar moradas para que onde Ele está, estejamos também nós. Da mesma forma, no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, ele roga ao Senhor para que aonde Cristo está, estejamos também nós. Ele inaugura, meus irmãos, portanto, a eternidade. Quando Cristo retornar a esta terra, Ele irá reformar tudo. A criação será restaurada. Encontramos essa ideia tanto no livro de Atos, capítulo 3, como em Romanos, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 15. Quando Ele retornar, a criação será totalmente transformada. Mas entenda que, e perceba que Jesus já começou a fazer isso no seu próprio corpo. O corpo glorificado de Jesus é uma pequena amostra do novo mundo que espera os santos. O corpo glorificado do Senhor é como que uma antecipação do mundo vindouro, do mundo restaurado, dos corpos glorificados que nós teremos. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, diz que Jesus ressurgiu como as primícias dos que dormem. Para que, como Ele ressurgiu dentre os mortos, com corpo restaurado, corpo glorificado, corpo habilitado para estar na presença de Deus, assim também nós, quando falecermos, quando da volta do Senhor, seremos transformados e receberemos um corpo não mais da corrupção, mas um corpo incorruptível, para que onde Cristo está, estejamos também nós. A pátria celestial, meus irmãos, é o nosso futuro. É para onde nós vamos. É a presença de Deus, e a ascensão do Senhor representa a inauguração deste mundo vindouro que nos espera. Por isso, meus irmãos, a ascensão de Cristo não é um evento de somenos importância, mas é algo central na nossa fé. Ela prova que Deus cumpre as suas promessas. Ela nos é uma demonstração cabal de que Cristo, de fato, é rei vencedor. Que Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse que iria fazer. Que Ele, de fato, meus irmãos, venceu sobre a morte e sobre o pecado. E recebeu poder
do seu Pai e a promessa do Espírito, e deu tudo isto à sua igreja. E garante a esta igreja que um dia nós estaremos na presença do Senhor. Meus irmãos, ao contrário dos falsos deuses, que dependem da vontade do homem tantas vezes, que dependem da escolha do homem, nós cremos e nós servimos a um Deus que faz e executa. Ele é quem faz o querer e o realizar. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Jonas 2,9 diz que ao Senhor pertence a salvação. Nós servimos ao Deus, meus irmãos, que decreta a salvação e a executa. Ao Deus, meus irmãos, que determinando nada pode o impedir. Ao Deus que providenciou para nós uma salvação perfeita em Cristo Jesus, e não há nada que possa nos separar disso, e não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Jesus, meus irmãos, é o cavaleiro branco visto pelo apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, que sai vencendo e para vencer. Ele é o cordeiro vencedor, venceu por nós na cruz do Calvário e assegurou para nós a eternidade, a vida eternamente com Deus. Ele está à direita de Deus e um dia nós estaremos lá e veremos o Senhor Jesus Cristo, com os nossos próprios olhos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Deus invisível que se assenta entre os querubins, louvado, ó Pai, seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela tua perfeição, pela obra perfeita que o Senhor fez em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, por favor, a entendermos isso, ó Pai. Ainda que a nossa mente seja limitada, seja falha, ainda que os nossos corações, ó Deus, sejam resistentes em arder pelos teus ensinamentos, mas que de fato, ó Pai, nós entendamos que nós servimos ao Cristo que venceu e que igualmente, ó Pai, o Senhor possa nos fazer vencedores nessa terra, não por buscarmos os nossos próprios objetivos, mas por servirmos a Cristo Jesus em tudo que fazemos. É em nome dEle, é por meio dEle, é mediados por Ele que nós oramos ao Senhor. Amém.